Olá, estamos aqui em mais um CRA-RJ Entrevista e hoje nós vamos falar com Eduardo Medeiros, que é analista de políticas sociais da Superintendência do Trabalho do Ministério da Economia e um dos responsáveis, uma das pessoas que integrou a equipe que formatou o projeto Qualifica RJ, nosso tema de hoje. Tudo bom, Eduardo? Tudo jóia. Tudo bem, um prazer tê-lo aqui. É um prazer meu. E também estamos aqui com o administrador César Campos, que é o representante do CRA-RJ no Fórum de Desenvolvimento Estratégico da Alerj, né? E coordenador da Comissão Especial de Gestão Pública aqui do Conselho. Tudo bom, César? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Prazer é meu. E hoje nós vamos falar sobre o projeto Qualifica RJ, que é de todo o estado do Rio de Janeiro e envolve 38 municípios do estado, dos 92, 38 municípios estão envolvidos nesse projeto. Eduardo, fala um pouquinho pra gente como surgiu o projeto, como é que é esse projeto e há quanto tempo ele está em andamento. Bom, esse projeto, inicialmente, nós identificamos que o Conselho de Trabalho do Estado do Rio, ele teria que ter um protagonismo maior na sociedade e que não só ficar concentrado na discussão dos pisos e tudo mais. Só para a gente falar um pouquinho da composição do Conselho, ele é um Conselho tripartite, onde há a composição da bancada patronal, da bancada laboral e também da bancada do governo. Então, dentro desse Conselho, nós criamos uma Câmara de Qualificação e com técnicos, tanto de cada uma dessas bancadas, tá, nós começamos a desenvolver esse projeto. E o que há de diferente nesse projeto? A gente, tão acostumado com projetos em Brasília, onde a gente tinha as demandas prontas, né? A gente tinha a lógica ofertista dos cursos, e nós descentralizávamos isso para os estados e municípios, de uma forma com estudo generalizado na parte de cima. Uhum. Então, qual o diferencial desse? A gente criou uma metodologia que a gente pudesse ouvir as pontas, ouvir os municípios, porque ninguém conhece melhor a sua demanda, tá, senão o próprio munícipe. Claro. E aí, além disso, além da gente ouvir a ponta, a gente também cruzou esses dados com as realidades dos nossos bancos de dados da RAIS, CAGED, ainda levando em consideração estudos da Firjan e de potenciais investimentos nessas localidades. Uhum. E aí a gente entende que somente fazendo o casamento dessa demanda, com o casamento da oferta com a demanda local, é que a gente consegue ter um nível de empregabilidade num curtíssimo prazo, que é o que a gente precisa para o nosso estado. Então a gente pode dizer que o Qualifica RJ, ele foi como se fosse um pedido desses municípios para profissionalizar os seus munícipes, para profissionalizar os seus cidadãos para o mercado de trabalho daquela região? Exatamente. E aí, falando um pouquinho mais da metodologia, é que quando a gente fez esse questionamento aos municípios, não foi só pela internet, tá? Nós disponibilizamos um link para que eles pudessem acessar e escolhessem os seus eixos preferidos, que dentre comércio, indústria, serviços e economia solidária, estando a agricultura dentro da economia solidária. Uhum. E dentro desses eixos, eles escolhiam os cursos, mostravam para a gente quantas vagas eles pretendiam, o percentual de empregabilidade esperada, certo? E a justificativa do pedido daquela vaga. Se era uma mão de obra escassa no local, se era um empreendimento novo que estava para acontecer e que eles precisariam daquelas vagas, daqueles determinados cursos. Então, o que marca também um diferencial desse projeto é que não só voltado aos dados RAIS-CAGED, ele passa a ter também uma visão de futuro. Uhum. Porque na medida que a gente começa a enxergar ou escutar os municípios as potencialidades que estão para surgir nas suas áreas, a gente consegue andar na frente e ofertar esses cursos antes que realmente eles sejam demandados, certo? Então, além dessa consulta pela internet, a gente foi a alguns municípios também. Nós tínhamos uma equipe técnica que conhecia muito bem o Rio de Janeiro, então eles conheciam bem
os APLs locais, né, as atividades produtivas, as vocações de cada município, e a gente ia casando. A equipe técnica foi fazendo também alguns cortes, alguns ajustes, né, porque a gente teve disfunções também. Teve município que pediu tudo, municípios que a gente sabia que tinha potencial para mais, pediu muito pouco. E aí, com o nosso conhecimento e também com as nossas visitas em loco, a gente ia corrigindo determinadas pontuais disfunções desses pedidos. E, Eduardo, quantas pessoas, né, quanto a gente quer indicar, quantas pessoas a gente quer atingir nesse projeto? Bom, o projeto visa contemplar 10.046 trabalhadores formados, tá? Em 38 municípios espalhados por todas as mesorregiões do Rio de Janeiro. E César, qual a importância para a gestão pública de um projeto desse montante, tanto técnica, quanto economicamente, quanto socialmente, né? Porque 10.000 pessoas, 10.000 profissionais é bastante coisa, né? Tem duas coisas. Uma é por que o Conselho Regional de Administração, através da sua Comissão de Gestão Pública, se interessou por esse projeto. Por quê? Porque esse projeto ele envolve capacitação de mão de obra, né? Ele qualifica a mão de obra. E para nós administradores é fundamental uma mão de obra qualificada, né? Porque isso também pode melhorar a nossa capacidade para fazer a gestão, né, com uma mão de obra qualificada. Então isso nos chamou a atenção, né? O projeto Qualifica RJ, ele tem essa qualidade, ela facilita o trabalho dos administradores, gestores públicos que se envolverem com alguma atividade em algum município. A outra coisa que nos chamou a atenção nesse projeto é que ele fala em 38 municípios. E algumas pessoas começam a achar que 38 municípios, é pouco, são 92. Mas não, eles trabalharam com a população economicamente ativa. Esses 38 municípios correspondem a 65% da mão de obra ativa. Então, a capacidade de penetração de um projeto que qualifica a mão de obra em 38 municípios com 65% da população ativa é uma qualidade, uma virtude que a gente não pode desprezar, né? Porque está realmente vamos dizer assim, com uma capilaridade muito boa, né? E indo nas áreas que realmente têm maior necessidade de capacitação. Por isso que são tantas vagas, né? Quer dizer, as vagas e o interesse pelas vagas, uma das razões é essa, porque está trabalhando com a maior parte, com 2/3 da mão de obra economicamente ativa, né? Então é um projeto assim que a gente olhou com muitos bons olhos, né? E com respeito, principalmente, uma coisa que o Eduardo falou no início, que foi a preocupação que eles tiveram de saber o que o usuário qual a opinião do usuário, né? Que é uma falha comum nas políticas públicas. Não ouvirem o usuário, não ouvirem o município, não entenderem bem a realidade local. E isso para a Comissão de Gestão Pública é outra virtude que nós identificamos nesse projeto. Para a gestão pública, um item primordial é saber com quem está trabalhando, né? Saber da capacidade daquelas pessoas. Exatamente, porque o comum na gestão pública é você, às vezes, ver políticas públicas excelentes, concepção assim, perfeita, mas chega no nível da execução, da implementação da gestão pública, acaba quem decidindo é quem está lá na ponta. É o agente de saúde, é a professora, é a pessoa que tem a responsabilidade de algum tipo de gestão de ponta, né? E aí aquela política pública vai, às vezes, toda por água abaixo por essa falha na sua implementação. E eles tiveram essa preocupação de já, desde a concepção, ouvirem a ponta, ouvirem o município, entender a realidade do município. Só para vocês terem um outro exemplo, eu estava assistindo outro dia uma palestra no Fórum de Desenvolvimento Estratégico na área da agricultura. E me chamou muita atenção que o problema da agricultura é que o Ministério da Agricultura libera recursos, as prefeituras compram máquinas, equipamentos, tratores que tenham condições com esses recursos de comprar, e depois o próprio Ministério da Agricultura vai fazer a fiscalização do uso do dinheiro e percebe que aquele trator ou aquele caminhão está sendo utilizado
também para fazer serviços na área urbana do município. E o que me chamou a atenção é que isso já se sabe, isso não tem como evitar, porque a carência do município é muito grande, mas que o Ministério da Agricultura não muda o procedimento para que se veja esta realidade dos municípios. Olha, uma retroescavadeira no município não dá para você dizer, não, ela só pode ser da área rural, não pode ser da área urbana, ou só pode ser da área urbana, não pode ser da rural, porque acaba você tendo no município, olha o problema, a retroescavadeira ajuda na manutenção de vias vicinais. No entanto, as vias vicinais não são só para escoamentos de produção, são também para a escola. Aí tem escolas na área rural. Então, aquela retroescavadeira, olha como é que a gente, raciocinando assim, né, sem conhecer a ponta, começa a entrar num quase que um processo aí um processo esquizofrênico, né? Que você coloca uma máquina retroescavadeira tendo que fazer opção se pode botar na área rural ou se pode botar na área urbana. E a escola da área rural não pode ter o benefício de um equipamento que está lá, porque não, é só para escoamento de produção. Ué, mas a escola está no meio do caminho, como é que fica essa situação? Então, é uma qualidade muito boa do projeto Qualificar RJ de ter considerado essa realidade dos municípios e foi buscar informação no município, a vocação produtiva do município, as características do município. Isso foi o que nos chamou a atenção na Comissão de Gestão Pública pela qualidade desse projeto. E uma das nossas preocupações, César, é que a gente, além do emprego formal, nós também estamos buscando os arranjos produtivos locais, a geração de renda. Então, num ambiente econômico não tão favorável, onde o empresariado está ainda muito reticente em investir e contratar, né, abrir novos postos de vaga, a gente entende que a economia criativa, a formação profissional, onde aquele trabalhador possa gerar renda na sua localidade, isso é de fundamental importância. Então, há cursos aqui voltados também para a gestão do próprio negócio, cursos voltados para o microempreendedorismo, que são alternativas muito viáveis em momentos de empregos tão escassos. Tem uma coisa que eu observei num documento que eu li, que falava sobre as vocações dos municípios do Rio, que o Rio tem uma característica um pouco diferente de outros estados, que o Rio junta a atividade rural com a atividade pecuária, agropecuária, com a atividade turística. Nem todos os municípios têm essa característica. E no Rio de Janeiro, se você pensar, no Rio de Janeiro, quase todo o Rio de Janeiro passa por essa questão. Quer dizer, você tem a região serrana, você tem atividade agropecuária, você tem atividade hortifruti, granjeira, e você tem também turismo junto. É o caso de Petrópolis, de Teresópolis, de Friburgo. Né? E aí isso dá uma característica diferente no Rio. E nesse projeto Qualifica RJ, como consultou o município, isso apareceu. Né? Acabou se transformando numa marca do projeto. Isso, né? E apareceu como sendo o seguinte, olha, a nossa necessidade tem para capacitação e qualificação de mão de obra na área rural, mas também para a área de turismo. E esse é um dado que eu acho interessante, o Eduardo comentar um pouco sobre... E o eixo de turismo, ele foi bastante demandado pelos municípios, porque quando o município selecionava o eixo que ele queria, seja industrial, seja de serviços ou de comércio, e até mesmo da economia solidária, o turismo ele é transversal, ele aparece nos 4 eixos e ele foi bastante demandado também. A característica do Rio de Janeiro. Exatamente. Exato. Não só na região serrana, ou na região metropolitana, mas Baixada Litorânea, na própria Baixada Fluminense também. Sempre tem o turismo envolvido, sempre girando em torno. Isso, até mesmo a Baixada Fluminense, que é tão pouco explorada, tem um movimento que é a Baixada Verde e está se desenvolvendo muito também com a questão do turismo. Que interessante. E como a gente estava falando dessa questão social, né, de trabalhar diretamente com a ponta, o Qualifica RJ ele também tem uma área social forte, né? Além da parte técnica, também utiliza uma parte da sua carga horária para a área social, não é isso? Sim, na verdade todos os cursos, eles compreendem as 160 horas dos cursos de formação inicial continuada, que são os cursos FIC,
de acordo com a legislação, e o curso, o Qualifica RJ, propõe mais 40 horas de formação social. Então, é um contexto de formação profissional, técnica, com a formação social. Por exemplo, o curso de padeiro, além da formação técnica que exige, ele também tem uma formação básica inicial, onde, por exemplo, ele vai aprender português, instrumental, ele precisa conhecer das receitas, ele precisa ler e interpretar aquelas receitas. Ele vai ter uma matemática aplicada, onde ele vai aprender regras de 3, onde ele vai aprender gramas, enfim, para que a receita dele possa dar certo. Além disso, alguns conhecimentos também do mundo do trabalho, onde também a gente trabalha um pouquinho da cidadania daquele trabalhador. É para conhecer um pouco de tudo, né, e dar certo no mercado, não é isso? Sem dúvida. Inclusive, nos cursos de... esse módulo básico, ele é específico para cada curso, certo? Ele não é uma coisa única. E, por exemplo, no curso de gestão, ali o trabalhador vai aprender como que ele poderia fazer para se formalizar, quais informações que ele poderia ter para ele acessar um microcrédito, para ele, enfim, para ele contratar uma outra pessoa, enfim, para que ele... Isso é uma coisa que me chamou a atenção nesse projeto, que é essa preocupação com a cidadania. Porque normalmente as políticas públicas colocam a cidadania assim como sendo, fala muito em direito, né? Mas não mostra na prática o que é ter esse direito, né? E aí você orienta o sujeito, por exemplo, pegar um crédito, um microcrédito. Isso ele precisa se sentir alguém para conseguir chegar a algum lugar e pedir o microcrédito. Um cidadão. Um cidadão. E aí isso faz toda a diferença. Então foi outra variável assim que nos chamou a atenção para esse projeto, que foi uma preocupação real. Quer dizer, não adianta você falar que o sujeito tem direito e para por aí. Não, você tem que dizer para ele como que ele obtém aquele direito, porque a experiência da cidadania é exatamente nesse momento. É quando ele consegue executar aquilo que falaram para ele que era direito. É muito comum no Brasil, na política pública, você fala muito em direitos e que quando o cidadão vai buscar o serviço, não consegue. Porque ninguém falou que precisava de um determinado documento, ninguém falou que tinha que pagar uma taxa, ninguém falou, uma série de informações faltaram. E aí o sujeito fica, quer dizer, cria um certo sentimento. De não pertencimento, né? De não pertencimento, de que está sendo enganado, de que o serviço público não funciona, quando na realidade é que deram só o conceito e a prática cidadã em parte. Deram algumas, disseram que ele tinha direito e não disseram como que ele exerce aquele direito. E esse projeto me chamou a atenção, tem um módulo específico para isso, né, que é uma coisa importante. Então, falando um pouquinho de burocracia, nossa população é muito carente de informação. Então, sim, nós como gestores públicos precisamos não só trabalhar para ofertar os serviços, mas como mostrar para eles como eles vão ter acesso a esses serviços. Então, um dos fatores uns fatores críticos desse projeto, que a equipe discutia, era se no final nós forneceríamos lanche e transporte. E nós entendemos que se a gente deixasse isso a cargo da prefeitura, nós poderíamos fazer um projeto dessa magnitude, mas que no final das contas, você imagina, o aluno evadir, porque simplesmente ele não tem o transporte, ou ele não tem alimentação para que ele se mantenha em sala de aula. Como acontece muitas vezes. Exatamente. E o nosso público prioritário é justamente o público mais vulnerável. É o jovem, é a população hoje que... hoje, se você pegar a população de 14 a 24 anos, é mais do que 50% da nossa população desempregada. Num estado como o Rio de Janeiro, que tem a terceira maior população do país, e foi o estado que mais perdeu postos de empregos formais. Sim. Então, como as empresas sempre dizem, ou a maior parte delas citam a falta de formação específica ou a falta de experiência naquela ocupação, esses são fatores críticos de colocação desses jovens e desses trabalhadores no mercado de trabalho. E a gente tem, acredito só para
para a gente fechar aqui, a gente tem mercado de trabalho para isso, a gente tem um gap profissional para essas pessoas que vão ser formadas, não tem, César? A carência de qualificação no mercado vamos dizer assim, salta aos olhos, né? Acho até que a gente tem algumas atitudes até heróicas, tanto de quem trabalha quanto de quem faz a gestão de quem trabalha, né? Porque falta às vezes uma série de ingredientes, principalmente na questão educacional, se a gente quiser pegar só um dos itens. Mas agora a minha preocupação é o seguinte: é um projeto bom, é um projeto sério, é um projeto competente, é um projeto necessário, e a gente fica com a pergunta seguinte: como transformar isso em realidade? E nós do Conselho Regional e aqui da Comissão de Gestão Pública, nós estamos nos organizando para ver que medidas, que tipo de apoio que a gente pode dar para que a gente consiga ver esse projeto em execução. Porque toda a parte anterior que a gente ouviu, como ele foi concebido, como ele foi estruturado, como ele está bem recebido e até com uma certa expectativa dos municípios receberem, né? Nós vamos nos empenhar, vamos nos articular para que a gente consiga o que você falou no início da sua entrevista aqui, dizendo do problema que teve com os recursos para viabilizar esse projeto. Então, assim, quase que você trouxe para a gente aqui uma ferramenta para a Comissão de Gestão Pública entrar em ação, entrar em atuação para viabilizar um projeto tão importante para a nossa população do Estado. Então agora é hora de pensar em futuro, né? Agora é hora de pensar em futuro. Eduardo, muito obrigado pela sua entrevista, foi excelente e a gente espera que você venha aqui mais vezes para falar do resultado do Qualifica RJ. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando o projeto e peço ajuda, né, tanto ao CRA, a Câmara também da Alerj, né, que trata com os nossos deputados, e que a gente consiga, né, tirar esse projeto do papel, e ele vai ser de muita valia para a nossa população do Rio de Janeiro. César, mais uma vez, obrigada. Obrigado. Vamos continuar falando de gestão pública. Vamos continuar falando de gestão pública. Obrigada. E bom, a entrevista fica por aqui, mas se você quer mais conteúdo sobre administração, é só acessar o site do CRA-RJ, nossa rádio, nossa TV, blog, mídias sociais, tá tudo lá. Afinal, se é administração, está no CRA-RJ. Até a próxima.